Bem, essa questão do suposto crime de homofobia praticado pelo ministro Gilmar Mendes, numa fala infeliz que ele deu, né, nos meios de comunicação, e por que que a direita tem dificuldade de explorar isso, né, e capitalizar isso politicamente? Porque a ideia da direita, né, que tem um escopo assim, tipo conservador, né, é mais difícil você achar no campo da direita, né, militância organizada, movimentada, né, dentro dessas questões de minorias, dessas questões, né, principalmente sobre a questão de LGBT e QIA+. Então, se fosse, por exemplo, um candidato de direita, se fosse o Flávio Bolsonaro falando isso, se fosse o Zema falando isso, a esquerda ia andar de braçada, né? Porque eles têm engajamento político, eles têm uma comunidade LGBT politizada, né? Eles têm elementos que usam isso para quê? Para contrapor com a direita, né? Que se coloca no campo conservador e é uma forma de enfrentamento. Olha, nós queremos, né, que as questões da minoria sejam respeitadas e tem muita gente conservador que tem dificuldade de lidar com essa polêmica, né? Com essa questão do homossexualismo. Então, a, o Gilmar cometeu uma, né, uma gafe enorme, principalmente colocando-se dentro do campo de esquerda, né? Porque o Gilmar Mendes, na verdade, é uma liderança jurídica do campo da esquerda, né? E como se diz assim, né, um FHC, né, sangue puro, né? Mas a crítica que o Romeu Zema se dirigia ao ministro Gilmar Mendes, naqueles bonecos que ele faz, né, é porque o Gilmar Mendes é um dos maiores responsáveis, né, pela impunidade no Brasil. Né? Porque, olha bem, presta atenção, o ministro Gilmar Mendes é historicamente um dos magistrados que mais concede habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, frequentemente liderando ranking de decisões favoráveis à liberdade de réus e investigados. Embora não exista um número oficial, total consolidado de toda a sua carreira desde 2002, diversos levantamentos estatísticos detalham sua atuação em períodos específicos. Aí o que eu consegui aqui? Ó? No histórico acumulado de 2009 a 2020, né, entre 2009 e o início de 2020, o ministro concedeu 620 habeas corpus em decisões monocráticas, individuais, o maior volume da Corte no período. Agora, entre 2018 e 2019, um estudo do Observatório de Precedentes Penais indicou que ele concedeu 478 habeas corpus nesses 2 anos, de 2001, quer dizer, 201 habeas corpus em 2018 e 277 habeas corpus em 2019, mantendo-se no topo da lista. No primeiro semestre de 2025, Gilmar Mendes registrou uma taxa de concessão de 7,95%, configurando entre os ministros com maior índice de deferimento de pedidos. O aumento significativo nas concessões monocráticas de Gilmar Mendes foi notado a partir de 2015. Especialistas e defensores da sua atuação argumentam que o alto número reflete uma postura garantista. Garantista para quem? Né? Para o criminoso? Para o homem que está infringindo a lei? Então, isso reflete o garantismo da impunidade, tá certo? Focado em corrigir prisões preventivas mal fundamentadas ou ilegais por instâncias inferiores. Então, no modo de entender, essa pode ser uma versão. Mas pode ser uma versão também de o que ele está fazendo. Né? Ele está reforçando a impunidade no Brasil. Né? E quando ele reforça a impunidade, ele estimula o quê? A violência. E a violência é um dos temas mais latentes no debate político desse ano de 2016. Tá certo? Então, aqui, ó, tem um gráfico aqui, ó, períodos e concessões de habeas corpus e as observações. Ó, de 2009 a 2015, 50 habeas corpus, decisões monocráticas acumuladas. 2016, 61 aumento após debate sobre drogas. Olha só, 61 habeas corpus envolvendo questões relacionadas a drogas. 2018, 201 habeas corpus, maior volume anual registrado em estudos.
Em 2019, 277 habeas corpus, maior volume anual registrado em estudos. Então, de 2009 até 2020, 620 habeas corpus, apenas decisões individuais monocráticas. Então, o que os delegados reclamam, o que as polícias reclamam, o que? A gente prende, a justiça solta. A gente prende, a justiça solta. O Zema deu uma referência, né, que um indivíduo lá foi preso porque estava roubando um celular, sei lá o quê, e já era a 60ª, 60 vezes que ele estava sendo preso por roubo de celular. Aí vem um habeas corpus, solta o cara. Então, a questão do Gilmar Mendes é bem procedente quando o Romeu Zema, né, o governador de Minas, faz essa colocação, né, de forma irônica, colocando o boneco. O Gilmar Mendes, se sentindo atingido, né, entra para o debate político e vai para as emissoras de televisão. E aí começa a falar. E aí começa a atacar o desafeto dele, que é o, o governador de Minas, né, que está pegando no pé dele. Por quê? Porque ele está dando habeas corpus. Inclusive, recentemente agora, né, ele continuou proferindo decisões de destaque, como o habeas corpus concedido em abril de 2026 a um delegado investigado em São Paulo, substituindo a prisão por medidas cautelares. Então, a delegada aí, esse que ele quis libertar aí, é que está envolvido aí com a questão do Banco Master. E aí, quando o Gilmar Mendes faz essa colocação e bate de frente com o Romeu Zema, né, o que ele fez? Ele saiu da trincheira, né, porque a trincheira é o STF. Ah, aqui eu estou na instituição. Então, me atacar é atacar a instituição. Então, quando o governador cobra dele uma postura dessa questão, aí o que ele faz? Não, ele sai da trincheira, põe a cara para fora e começa a atacar o seu desafeto, que é o Romeu Zema. Nisso, ele acaba cometendo 2 crimes graves, inafiançáveis, e que não têm direito à retratação, que são crimes ligados a racismo e a homofobia. Agora, vou mostrar para vocês a dificuldade da direita de lidar com esse tema, né? Porque se fosse uma liderança de direita falando que o Gilmar tivesse falado, já tinha levantado a comunidade gay, já tinha, não a comunidade gay, mas as lideranças organizadas da comunidade gay já teriam se levantado contra esse elemento, como essa liderança de direita, entendeu? Então, vamos ver essa questão colocada do ponto de vista de um advogado, né, que foi muito incisivo na questão do 8 de janeiro, defendendo os presos políticos e tal, e é considerado no campo da direita, e ele citando esse assunto do Gilmar Mendes. E olha, eu vou mostrar para vocês a dificuldade né, de um raciocínio quando a direita tenta entrar nessa esfera, né, do homossexualismo, que é uma pauta majoritariamente defendida pela esquerda. Vamos ver como é que ele coloca essa questão. Presta atenção. Cadê meu? Tem que passar para lá. Vamos ver aqui. Vocês viram essa semana que o Gilmar Mendes simplesmente confessou ao vivo, para quem quisesse ouvir em rede nacional, um crime inafiançável, um crime sem perdão pela jurisprudência do próprio STF. Eu vou te mostrar isso e te contar essa história agora, mas a pergunta que a gente já deixa no ar é a seguinte: o que acontece diante de um país em que um ministro confessa um crime que não tem fiança e esse crime é contra um pré-candidato? O que a oposição deve fazer? O que pode acontecer com o Gilmar Mendes daqui para frente? Bom, vocês devem ter acompanhado essa história. O Zema tinha feito um fantoche tirando sarro do Gilmar e do STF, e aí o Gilmar veio a público numa entrevista e disse: e se eu fizesse um fantoche do Zema, por exemplo, com ele sendo homossexual? E continuou. E depois pudesse talvez fazer um fantoche com o Zema sendo ele ladrão. Nesse segundo, o Gilmar Mendes simplesmente chamou o Zema de homossexual e comparou a homossexualidade ao ladrão. Quer dizer, homossexual e ladrão para o Gilmar é a mesma coisa, ofende do mesmo jeito. Claro que isso é crime. É crime comparar um homossexual a um ladrão. E mesmo
injuriar, digamos assim, o Zema, chamando-o de homossexual, imputando a ele algo que ele não é. O ponto é o seguinte, como é que fica agora? Né? A gente tem jurisprudência da lei, e é isso que eu vou te mostrar agora, simplesmente mostrando que esse crime é inafiançável. Isso está textualmente na jurisprudência do próprio STF, que já decidiu numa ADO 26 e no mandado de injunção 4733 em 2019 o seguinte: homofobia é crime equiparado a racismo. Inafiançável, está escrito lá no acórdão, inafiançável e imprescritível, e sem cabimento de retratação para extinguir a punibilidade. Ou seja, veja onde nós estamos. O que o Gilmar fez. Bem, eu peguei esse recorte, né, e é tá embaixo está escrito assim, ó, resumo rápido da direita. Aí eu vou dizer para você aonde que está o problema aqui na interpretação. Ele é um advogado, tá certo? E eu respeito muito ele, entendeu? Aliás, eu respeito todos os advogados, né? Porque cada advogado tem a sua luta e tem a sua bandeira para defender. Mas vamos colocar aqui, ó, um detalhe que eu quero chamar a atenção, aonde que fica difícil, né, para a direita estabelecer, né, assim, capitalizar nessa pauta política, entendeu? Preste atenção. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. Libertas que será também. Mas vamos ao que interessa, porque esse é o vídeo 955 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, faça parte dessa comunidade, né, de cidadãos conscientes que estão aqui defendendo a sua liberdade e defendendo a verdade, tá certo? Porque a verdade é o melhor caminho para se chegar na pacificação, tá certo? Bem, eu estou deixando a chave Pix aí e já agradecendo aqueles que já estão contribuindo, tá certo? Hoje é dia 27, vai chegando o fim de mês, rapaz. Você não sabe o que é a CCI. A CCI é um canal pequeno, vive de doação, né? O que a gente recebe do YouTube não chega nem a dar um salário, menos de um salário, às vezes meio salário. Então a gente fica muito apertado aqui para pagar nossas contas. Mas a gente acredita muito na parceria que a gente tem com nossos membros. Que quando a gente vem aqui e coloca, ó, né, o gráfico está colocando no amarelo, está chegando no vermelho, aí a turma vem, né, e reforça o caixa da CCI. Então, já agradecendo esses membros maravilhosos que nunca abandonaram a CCI. Então, vamos à questão, né, da dificuldade da direita de lidar com essa temática. Né? Vamos ver aqui, presta atenção. Vou botar num ponto-chave aqui. Comparou a homossexualidade ao ladrão. Quer dizer, homossexual e ladrão, para o Gilmar, é a mesma coisa, ofende do mesmo jeito. Claro que isso é crime. É crime comparar um homossexual a um ladrão. E mesmo injuriar, digamos assim, o Zema, chamando-o de homossexual, imputando a ele algo que ele não é. Bem, quando ele fala assim, né, injuriar o Zema de homossexual, né, o que evidentemente ele não é. Quando ele fala, né, que o Gilmar Mendes estava tentando injuriar o Zema, né, aí tem entendeu? Tem uma faísca, entendeu? De homofobia, porque presta atenção. No direito penal brasileiro, a injúria é um crime contra a honra que ocorre quando alguém ofende a dignidade ou o decoro de outra pessoa, atacando sua honra subjetiva, o que ela pensa de si mesma, diferentemente da calúnia ou difamação, que é necessário inventar um fato ou uma fofoca. Basta o uso de xingamentos ou atributos negativos que firam a autoestima da vítima. Então, quando ele fala, né, que tentou injuriar o Gilmar Mendes tentou injuriar o Zema, chamando ele de homossexual. O que ele está colocando? Ele está colocando que dizer que homossexualidade, né, é injúria. E não é. Entendeu? Porque, na verdade,
O ataque do, do Gilmar Mendes, querendo colocar o Zema nessa condição, não deve ser vista do campo de vista o Zema sendo afetado. Não, o Zema não tem nada com isso. O Zema tem a sexualidade dele, isso aí é particular de cada um, se ele é ou não é. Não é essa a questão. A questão é que o Gilmar Mendes, ao falar colocar essa frase infeliz, ele não ofendeu o Zema, ele ofendeu a comunidade LGBT. Então, quando ele se refere ao crime, não tem nada a ver com o Zema. Esquece o Zema. O Gilmar Mendes ofendeu a comunidade LGBT. Ou seja, ele se mostrou preconceituoso, né? Que dentro da lei classifica dentro do racismo, porque não tem uma lei específica sobre homofobia. Aliás, a questão da criminalização da homofobia ela é recente no Brasil. Eu vou ler para vocês e vou explicar por que isso, né? Para você entender isso. Olha, a homofobia e a transfobia passaram a ser consideradas crime no Brasil em 13 de junho de 2019, quer dizer, no meio do primeiro ano do governo Bolsonaro, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu equiparar a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero ao crime de racismo. Então, enquadramento legal. Até que o Congresso Nacional crie uma lei específica, a homofobia é punida com base na lei de racismo. Tá certo? A consequência prática a prática torna-se crime inafiançável e imprescritível. Então, quer dizer, o Gilmar Mendes não tem, né, fiança para poder pagar para resolver esse problema dele, segundo a própria interpretação do STF, né? E é imprescritível, não prescreve. Né? A partir de 2019, essa lei vigora, entendeu? E a pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão, podendo chegar a 5 anos, e em casos de ampla divulgação em meios de comunicação, como redes sociais. Então, o que quer dizer? O Gilmar Mendes foi fazer, né, uma colocação, colocando essa questão do homossexualismo como algo pejorativo em rede nacional, para atingir um desafeto. Então, ele mostrou, sim, né, um grau de homofobia, e ele fez isso dentro de um período, né, em que, né, assim, os pelos do corpo estão todos levantados para o debate político, entendeu? Quer dizer, existe já uma sinergia toda voltada para o debate político. Então, a definição inclui atitudes de inferiorização, negação de direito, violência física, verbal, além de citar o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. Então, o que o Gilmar fez, na verdade, é um crime inafiançável, imprescritível e sem direito à retratação. Se ele retratar, ele foi pedir desculpa. Né? Ele viu que cometeu um crime. E ele foi pedir desculpa. Entendeu? Só que isso não cabe. Né? Então, essa lei foi criada por quê? Porque quando houve a campanha de 2018, pegaram trechos antigos de Bolsonaro, né, em que o Bolsonaro manifestava essa visão homofóbica da questão. Né? Faziam perguntas na época sobre a questão do filho dele, se o filho dele fosse, o que ele faria e tal. Então, isso foi uma arma bem usada na época, né, para qualificar o Bolsonaro como uma pessoa homofóbica, e aí a comunidade política, né, a militância política ligada a essas comunidades LGBTQIA+, capitalizou isso o máximo possível. Mas ainda assim, né, não foi suficiente para derrotar o Bolsonaro. E tem uma colocação que eu quero fazer aqui, uma observação. Tem uma família aqui em São João do Rei que é muito próxima, eu conheço muito esse pessoal, né? E são várias irmãs e 2 irmãos. Um desses irmãos é homossexual. E as irmãs, todas, né, desde 2018 para cá, são petistas, né? Defendem o PT e o Lula, né? E criticavam o Bolsonaro por essa questão do Bolsonaro atacar essa coisa do homofobismo na época. E aí, o embate com esse irmão, que é homossexual, ele, na verdade, ele era Bolsonaro. E ele falava assim, eu não acredito que vocês vão defender um ladrão, uma pessoa que não tem escrúpulo nenhum, para
negar ao Bolsonaro o direito de ser presidente do Brasil, né? Mas ele é LGBT. Aí o que eu entendi era o seguinte, né? Que esse irmão falou assim: olha, eu não estou elegendo, eu não estou escolhendo alguém para dormir comigo, eu não estou escolhendo alguém para ser meu parceiro, né, sexual, eu estou escolhendo alguém para gerir o país. Eu quero alguém que seja honesto com as finanças. Eu quero alguém que seja verdadeiro. Entendeu? Se ele é homossexual, se ele é homofóbico, pelo menos ele fala, ele é transparente, ele fala o que, que ele é. Entendeu? Então eu prefiro acreditar num cara que é o que é, do que acreditar num raposa velha que é o Lula, que está ali para meter a mão na gente, né? Enfiar a mão no nosso bolso e está se cagando e lixando porque a gente quer. E aí, esse irmão, né, que é homossexual, e essas irmãs ficaram sem falar um bom tempo. Olha só que coisa curiosa. E agora você tem essa visão do campo da direita, olhando para o campo da esquerda, e a esquerda manifestando o seu preconceito. Né? Porque isso não é uma pauta, não é uma característica, porque ele é de direita, ele é homofóbico. Não. A esquerda também tem homofobia. Né? E não é pouco, não, é muita. Então, a comunidade silenciosa, tipo esse irmão dessas meninas que viu isso, né? Eles podem até chegar e falar com as irmãs agora, olha, tá vendo? Olha, tá vendo? Né? O Pavinato, por exemplo, o Pavinato, eu coloquei uma fala dele aqui, ele até popou o Gilmar, né? Disse que o Gilmar não é homofóbico, eu conheço ele está ficando é gaga. Ou seja, ele quis, né, rebaixar o, o, o Gilmar Mendes mais do que, né, a questão de homofobia. Porque chamar o cara de gaga, né, é uma questão, né, que, que deixa ele menor do que se ele fosse homofóbico. Né? Então, no campo de vista da função jurídica, olha, como você vai ter um juiz na Suprema Corte que defende, né, uma pauta homossexual e, ao mesmo tempo, tem traços homofóbicos. Então, é um juiz camuflado, é uma esquerda camuflada. Então, a comunidade LGBT, ela enxerga isso. E ela está fazendo essa leitura, entendeu? Porque não é uma comunidade pequena, ela é grande. Agora, a militância que aparece, que se envolve, que faz campanha, aquela coisa, é uma minoria. Né? E essa militância usa essa pauta, né, como moeda para poder capitalizar voto, principalmente nessa comunidade. Então, a saída do Gilmar Mendes da trincheira para rebater, né, o governador Zemas, quer dizer, quando ele botou a cabeça do lado de fora, ele recebeu metralhada de tudo quanto é lado. Falou assim, olha, o campo não está bom para você, meu amigo. E você já tem 2 crimes aí, ó, de racismo, né, e de homofobia. E você é do campo da esquerda. E a comunidade está enxergando isso. Você foi preconceituoso. Você equiparou, né, uma questão que não devia ser usada. Então, a direita vai processar ele para. O Zé diz que não, né? Mas o novo partido tem intenção de capitalizar isso politicamente. E eu acho que deve. Eu acho que deve, porque as pessoas têm que sair do armário. Quem é gay, que assuma que é gay, porque não é nada de errado em ser gay. E quem é homofóbico, que assuma que é homofóbico. E aí sim é um erro. Então, o Gilmar Mendes, né, soltou as máscaras e se colocou. Né? Além de ser o campeão de habeas corpus, né, que contribui para a impunidade, e contribuindo para a impunidade, contribui para o aumento da violência, por isso que ele está no foco do debate. Entendeu? Ele saiu da trincheira do STF, colocou a cabeça de fora. Eu vim aqui defender o STF. Pá, 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 pá. Sai daqui, homofóbico. Entendeu? A própria esquerda vai começar a atirar nele. Então, esse é o debate de hoje, tá bom? E aí eu gostaria muito de ouvir o seu comentário, porque é um tema muito sensível, e aí é preciso que você tenha muita sensibilidade para lidar com esse assunto, tá certo? Porque aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito, meu amigo. Aqui a gente percebe a verdade. Aqui a gente lê entre linhas. Aqui uma gaguejada que o cara der, a gente pega ele no pulo. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus. Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dá um like se você gostou, né? E tá aí a nossa chave Pix. Não abandone essa comissão. Ela foi feita para criar a verdade, para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Um abraço, fique com Deus.